Olá, tudo bem? Já passamos da metade do nosso estudo e que bom que você permanece firme aqui conosco. Hoje nós vamos estudar sobre uma doce ação que recebemos. Que ação será essa? Quer descobrir? Vem comigo! No estudo de hoje, temos a presença da professora Rita. Tudo bem, professora? Tudo bem, Gi? Como vai? Tudo bem, seja bem-vinda mais uma vez. Obrigada. E o pastor Montano de Barros, tudo bem, pastor? Tudo bem, Seja bem-vindo também, viu? é um prazer. Igualmente. A estátua do Cristo Redentor no Rio de Janeiro, ela foi eleita uma das 7 maravilhas do mundo no ano de 2007. Não é à toa que existam tantas réplicas dela espalhadas pelo Brasil. Existe inclusive uma que fica no interior de São Paulo, numa cidade do interior chamada Sertãozinho, que ela é 19 metros mais alta do que a original. Só que o interessante, né, a diferença, é que a estátua do Rio de Janeiro fica no topo do Morro do Corcovado, que tem 709 metros. E isso faz toda a diferença. Existem muitas réplicas por aí fazendo referência à obra admirada, não é verdade? E eu estou sabendo que hoje a gente vai fazer um estudo sobre um santuário, parece que também é uma réplica, uma coisa assim, andei pesquisando. Mas me diz, para que serve um santuário? Quem foi que mandou fazer? É isso mesmo? Na Bíblia mandaram fazer um santuário? Como é que é, professora? Exatamente, Gi. Deus, no seu infinito amor por nós, a gente poderia dizer, numa linguagem humana, obviamente, que Deus não suporta ficar longe. E como o homem se afastou dele através do pecado, ele chama Moisés e diz o seguinte, em Êxodo 25:8. Ele diz, e me farão um santuário para que eu possa habitar no meio deles. Veja, Deus chamou Moisés e disse, você vai construir um santuário para que eu possa habitar no meio de vocês. Ou seja, Deus quer ficar tão perto quanto o pecado pode permitir. Então, ele mostrou para Moisés, o original, no verso 40, ele diz assim, vê, pois, que faças tudo segundo o modelo que te foi mostrado no monte. Deus mostrou o original que existe no céu e orientou Moisés para que ele fizesse conforme uma réplica, conforme você ilustrou aí no início do nosso estudo. Deus mandou Moisés fazer uma réplica, uma maquete do santuário celestial. Interessante. Como foi construído esse santuário? Deus capacitou pessoas, dotou pessoas para que a construção do santuário fosse possível. Ele era uma construção retangular, composta de um pátio. O prédio propriamente dito do santuário tinha 2 compartimentos, lugar santo e lugar santíssimo. No pátio, logo na entrada, havia o altar de sacrifícios, onde os animais eram sacrificados. Lá que matavam um cordeirinho. Exato, apontando para o sacrifício de Jesus. O pátio apontava para a cruz e logo após o altar, uma bacia representando ali com água, representando o batismo, e é onde o sacerdote se lavava antes de entrar no santuário propriamente dito, após o sacrifício do animal. No lugar santo, nós temos 3 móveis. De um lado, o altar de incenso, que subia constantemente, representando a oração do povo de Deus. Do lado esquerdo da entrada, um candelabro com 7 braços, representando Jesus, a luz do mundo. E do lado direito, então, a mesa da proposição, a mesa com 12 pães, representando principalmente a nossa dependência de Deus. A dependência que nós, como criaturas, temos do nosso Criador, ou devemos ter. Dele como nosso pão da vida? Como nosso pão da vida, representando Jesus, o pão da vida. Interessante. E aí, na verdade, todos esses móveis, uma visão geral que a gente tem desse santuário, a gente encontra nos capítulos 25 de Êxodo até o capítulo 30. Tem outros lugares da Bíblia. E continuando a descrição da professora, tem uma outra parte do santuário, a parte mais interna, que é chamado lugar santo dos santos, ou lugar santíssimo. Ali havia um móvel com uma tampa, vamos dizer assim. Aquele móvel era o altar da aliança. A Arca da Aliança.
Essa arca tinha uma tampa que era chamada propiciatório. Tanto a arca quanto o propiciatório eram feitos de madeira e recobertos de ouro. Na verdade, todos os móveis que estavam no santuário eram recobertos de ouro. E representava o quê? Representava o lugar de Deus. Ali se acreditava que Deus se manifestava entre dois anjos que foram confeccionados, que ficavam olhando um para o outro. E ali acontecia o Shekinah, a presença de Deus. Por isso, Deus falou assim, faça o santuário para que eu possa habitar no meio deles. Então, nesse segundo cômodo só tinha um móvel? Só tinha um móvel. Tinha alguma coisa dentro desse móvel? Tinha, sim. Boa sua pergunta. Havia uma coisa muito importante que ficava principalmente dentro desse móvel, que era os 10 mandamentos de Deus. As 2 tábuas. Aquela que Moisés recebeu? Aquela que Moisés legal. ficava ali dentro. Né? Ali estava a base do juízo de Deus, que era a sua lei. Né? Estava transcrita ali, ficava ali dentro. Então, tudo isso, todo esse santuário, ele tinha um objetivo, ensinar o plano da salvação, o plano da redenção. Uma outra coisa importante que no santuário era exatamente os sacrifícios. Claro que o tempo aqui não permite a gente entrar em todos os detalhes dos sacrifícios, mas sacrifícios a gente pode dividir em 3 tipos de sacrifícios. O primeiro é aquilo que a gente chama o sacrifício contínuo ou sacrifício diário. Um cordeiro era imolado pela manhã e o outro sacrificado à tarde. O sacrifício pelo pecado acontecia quando uma pessoa sentia que era uma pecadora, sentia que havia cometido um pecado, geralmente um pecado não voluntário. Então ela pegava um animal, às vezes um cordeiro, uma ovelha, um outro animal, e levava até o santuário. Ela mesma colocava a mão, confessava os seus pecados em cima deste animal, ela mesma matava aquele animal era queimado no altar de holocausto, que ficava no pátio, né? E aquele oferecimento era para remir o seu pecado. E havia também um terceiro sacrifício, esse era feito uma vez por ano, que acontecia no dia da expiação, era o dia do juízo. Então, o que representava esse sacrifício? O primeiro, a provisão diária que Deus tem para o nosso pecado. A segunda é o perdão imediato, para o perdão do pecado. Deus tinha uma provisão para perdoar o pecador que se sentia culpado. Esse segundo significado tem a ver com o segundo tipo de sacrifício. Segundo tipo de sacrifício. O primeiro era diário, que o sacerdote fazia. O sacerdote fazia. O segundo, eu podia ir lá sacrificar um cordeirinho, é isso? Mas era o sacerdote que ministrava. Que ministrava. Mas era iniciativa minha ir lá. Exatamente. O primeiro era ele, fazia todo dia. Fazia todo dia. Por quê? Nós representava o quê? A gente está aqui, a gente não sabe nossa condição, mas há uma provisão para nós. Sempre Deus tem, através de Cristo, porque todos apontavam para Cristo, Deus perdoou, morreu pelo pecado de todos. A graça para todos. A graça para todos. Exatamente. Então, no segundo, a pessoa, se ela sentisse necessidade, ela poderia, além desse sacrifício diário que o sacerdote já fazia, ela podia ir lá também. Porque havia, nesse caso, a confissão. Né? A pessoa confessava o seu pecado. E no terceiro era o dia do juízo final, onde todas as coisas seriam resolvidas em relação ao pecado. E que significa o quê? O terceiro? Significa o juízo de Deus. Esse santuário, o ritual do santuário, as cerimônias que aconteciam ali, era na realidade a forma de Deus ensinar para o povo de Israel como pedir perdão de pecados. Era Deus ensinando que não existe perdão de pecados sem derramamento de sangue. E esse santuário foi construído, né, e ele era gerido, vamos dizer assim, pela lei de Moisés. Né? A lei de Moisés foi dada por Deus, porque a lei de Deus havia sido transgredida, não é, pastor? Exatamente. Exatamente. Por causa da transgressão, tudo isso era Deus ensinando para o povo e para nós também hoje, como Ele faz para tirar o pecado da vida das pessoas e do mundo, de uma forma geral. Exato. Só que esse santuário, hoje a gente não tem esse santuário, né? Você pode perguntar, mas esse santuário não está funcionando hoje? Não está funcionando porque ele tinha um objetivo e esse objetivo se cumpriu
quando Jesus morreu na cruz. A gente pode ler São Mateus, Exato, 27, né? capítulo 27, fala sobre isso. Olha só o que acontece aqui. Professora Rita, pode ler essa passagem, por favor? Sim, pastor. Mateus 27, 50, 51, é isso, né? Isso. Então, aqui é nos dito assim: e Jesus, clamando outra vez com grande voz, entregou o Espírito. E eis que o véu do santuário se rasgou em duas partes, de alto a baixo. Tremeu a terra e fenderam-se as rochas. Então, esse véu se rasgou, tornando ineficaz todo aquele ritual. E de cima para baixo, né, E pastor? de cima para baixo, Deus rasgou. E a Bíblia fala isso. Interessante que, se a gente for ler Flávio Joséfos, que é um historiador judeu, ele diz que uma outra coisa aconteceu. Naquele momento que estava sendo oferecido um cordeiro em sacrifício, que era a época da Páscoa, esse cordeiro escapou da mão do sacerdote. Não houve aquele sacrifício, porque o sacrifício maior, o sacrifício real, estava sendo se realizado através da morte de Cristo. Então, o santuário, o Cordeiro de Deus. Então, esse santuário ele foi construído na terra, que era um igual ao céu, a senhora falou. É o santuário no céu. Ele foi mandado fazer por Moisés, no caso, e ele ficou na terra, existiu na terra até Jesus morrer. É Exatamente. isso? E aí agora não existe mais santuário. Na verdade, o santuário ainda existiu até o ano 70, quando Jerusalém foi destruído. Mas, pela Bíblia, o serviço dele ficou sem efeito quando Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário. E no caso ele servia apenas para fazer os sacrifícios? Tinha um simbolismo também às suas partes? Como era? Tinha simbolismo das partes. O altar era o lugar do sacrifício, que simboliza a morte de Cristo. A professora falou aqui da bacia, que representa a purificação. Sim, fora os elementos, os espaços que a senhora comentou. O lugar santo, a intercessão de Jesus, né, que começou logo que ele subiu aos céus, após a sua ressurreição. Ele subiu ao santuário, ficou intercedendo por nós, até o dia que a profecia que nós vamos ver a seguir, vamos mencionar um pouquinho nos próximos estudos, né, nos conta que Jesus saiu do lugar santo para o lugar santíssimo, onde ele começou finalmente o juízo final, e ali ilustra a função, o ministério de Cristo como juiz que ele é. Porque hoje ele é o nosso advogado e o nosso juiz, conforme a gente vai ver em estudos mais para frente. Agora, uma coisa que eu acho importante, quando a gente estuda o santuário, mas qual a importância de tudo isso? É que quando chega na pessoa de Jesus Cristo, a gente descobre que o véu foi rasgado. Isso significa que a porta está aberta. O caminho, você tem acesso ao Pai. Isso me faz lembrar de um texto de Hebreus. Hebreus, no capítulo 4, versículo 16, diz assim: acheguemo-nos, portanto, confiadamente, junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Gi, o que está dizendo aqui é o seguinte: nós não precisamos de nenhum intercessor, nenhum mediador. Todos nós. E você que está aqui ouvindo este estudo, você tem acesso a Deus, diretamente a Deus. Através da oração, você tem acesso ao Pai. Porque Jesus Cristo possibilitou isso através da sua morte. Quando ele morreu na cruz, todos os empecilhos foram removidos, todos os obstáculos foram afastados. E a gente agora tem, através de Cristo, acesso até ao trono da graça, onde se encontra o nosso Pai Celestial. Você pode fazer uso desse benefício. Você hoje pode ir até Deus e falar com Ele, e conversar com Ele, e abrir o seu coração diante dEle. Faça isso hoje. Deus abençoe você. Amém. É bom saber que a gente não precisa mais do santuário, a gente pode ir diretamente a Ele, como o pastor Montano acabou de dizer. Que maravilha! Eu quero estar bem pertinho de Jesus, assim como eu tenho certeza que você também sentiu esse desejo. Então vamos continuar crescendo na graça até o próximo estudo. Tchauzinho!